UOL Palmeiras. Salve, salve galera! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast UOL Palmeiras, todas as terças-feiras aqui no UOL e nas principais plataformas de podcast. Hoje a gente está com um convidado muito especial, nosso novo colunista, o Bruno Andrade, ele que é um dos grandes especialistas aí no jornalismo e mercado da bola. Tudo bom, Bruno? Fala, Pedro, pessoal do UOL, Thiago, que também está com a gente. É um prazer e obrigado pelo convite. Espero participar mais vezes com vocês. E estou aqui também com o nosso setorista de Palmeiras, o Thiago Ferri. Fala, Ferri. Fala, Pedro, Bruno, o pessoal ouvindo aí o podcast. Um prazer bater um papo mais uma vez. Uma formação de elenco aí que é conhecida já, né? A gente já conviveu junto em outras redações há alguns anos. Legal voltar a bater um papo, nós três aqui agora sobre o Palmeiras. E bom, o Palmeiras terminou com o título da Copa do Brasil, uma temporada em grande estilo, né? Uma grande temporada do Palmeiras, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, que coroa aí um período muito bom de 5 ou 6 anos para cá. E eu começo a nossa conversa, Ferri, te perguntando se você acha que a gente está diante de um dos maiores Palmeiras da história. Como resultado, sem dúvida. Há o debate, né, sobre o nível do time, Obviamente é difícil você querer comparar esse time com as academias, com os times da Parmalat no nível de jogo, no desempenho. Eram times que jogavam bonito. O Palmeiras teve um grande mérito de saber se rearrumar ali no meio da temporada quando a coisa parecia que tinha desandado, quando saiu o Vanderlei Luxemburgo. Então, como resultado, não tem dúvida. Há até quem possa discutir que essa temporada o resultado é melhor do que o resultado de 93, por exemplo, que foi o último ano em que o Palmeiras conquistou 3 taças. Foi o Paulista, o Rio-São Paulo e o Campeonato Brasileiro. O Paulista, naquela época, obviamente, tinha um peso maior e um peso ainda maior para aquele Palmeiras, porque estava há 16 anos sem ser campeão. Mas o Palmeiras acaba com mais um Campeonato Paulista em cima do maior rival, o Corinthians, ganha a Libertadores, que era um sonho do século. O Palmeiras buscava esse bicampeonato desde 2000, e agora um título nacional na Copa do Brasil. Então, por mais que alguém possa questionar se esse time joga bem, e eu acho até que joga na proposta que se desenvolveu, de um time muitas vezes mais reativo, acho que o Palmeiras joga e executa bem esse tipo de jogo, mas como resultado, é de fato uma das maiores temporadas em toda a história do clube. E você concorda com isso, Andrade? Quer dizer, o resultado é incontestável, mas o futebol pode ser contestado. Você está no mesmo barco do Ferri ou você pensa diferente? Penso muito parecido com o Thiago Ferri, e aliás eu entrevistei recentemente o Gabriel Menino aqui para Portugal e até perguntei para ele, e dizia se ele achava que o Palmeiras jogava o futebol mais bonito ou o futebol mais eficiente do Brasil naquele momento. E ele deixou bem claro, o nosso futebol é o mais eficiente, a gente busca ser o futebol mais bonito. Por não ser o futebol mais bonito, claro, a concorrência, convenhamos, também não é muito difícil. O próprio Flamengo, que poderia bater de frente, vira e mexe, teve altos e baixos durante a temporada. Mas, com certeza, o Palmeiras, de fato, foi o time mais eficiente, ganhou 3 títulos, poderia até ter tentado um pouco mais, não fosse ali o calendário pesado. O Palmeiras tivesse insistido um pouco mais, o calendário ajudasse, não tivesse os desfalques, também poderia brigar, tinha condições de brigar pelo título do Brasileirão. Eu nem vou entrar no mérito do Mundial, isso para mim também já é águas passadas e dá para compreender o que aconteceu no Mundial, mas vejo que o Palmeiras, eu não diria que é o melhor Palmeiras de todos os tempos, mas dá para dizer que talvez seja aquele que caminha para ser o mais eficiente de todos os tempos. Eu prefiro usar essa palavra do que propriamente o futebol bonito e a questão de ser melhor ou pior. E, quer dizer, essa temporada atípica, né? A gente não tem janela, não tem pré-temporada. Então, o time campeão termina a temporada e a nova já começou, né? O Palmeiras precisa planejar agora, né? Para onde vai com esse time? Buscar reforço no mercado, vender algum jogador. E o nome que está sendo mais falado é o do Borré, o atacante do River Plate. O São Paulo disse ontem que entrou na parada, que fez proposta também, mas tem um poder econômico muito aquém do Palmeiras. E eu queria saber, Andrade, em que pé que está o processo aí de decisão
do futuro do Borré? O quão perto do Palmeiras ele está? O torcedor já pode começar a sonhar com ele, a esperar ele, ou ainda tem bastante água para rolar aí? O Thiago também tem acompanhado bastante a novela, diria, entre aspas, novela envolvendo o futuro do Borré. Bem rapidamente, eu acho que o São Paulo, até por ter sido uma coisa oficial, de fato procurou, mas acho que procurou mais para poder mostrar serviço para o Crespo, que é um jogador que ele gosta muito, e também mostrar para o mercado que o São Paulo não está morto e pensa alto. Mas não vejo o São Paulo com condições de bater a proposta do Palmeiras. No UOL mesmo a gente publicou recentemente que o Palmeiras oferece aí quase 80 milhões de euros num contrato de 4 anos. A proposta mais vantajosa que ele tem financeiramente é do Toronto. Na verdade, a única proposta, para além da proposta do Palmeiras, é do Toronto, de 85 milhões de reais, mais, eu falei do Palmeiras, 80 milhões de reais por 4 anos, o Toronto 85 milhões por 3 anos, ou seja, mais vantajoso do ponto de vista financeiro, mas o jogador não quer jogar na MLS. Da conversa que ele teve com o Abel, ele conversou sim com o Abel Ferreira por telefone, se mostrou animado. É uma questão de tempo, claro, não dá para prever o futuro e querer tentar confirmar uma informação que a gente não tem ainda, mas tudo caminha para que o Palmeiras consiga a contratação. Primeiro porque o jogador quer, os intermediários depois terem um problema ali com o André Cury, que foi colocado pelo Palmeiras para poder participar do negócio, já meio que colocaram panos quentes e o negócio caminha para ter uma resolução positiva para o Palmeiras. Então o Palmeiras não vai ter uma concorrência europeia. Eu não vejo muito sinceramente um clube europeu, médio ou grande, pagar aquilo que o Palmeiras vai pagar ou pretende pagar pelo Borré. Não vai acontecer. Acho muito improvável que propostas da Europa cheguem. Se fossem para chegar, já teriam chegado. Então eu acho que o Borré e os seus representantes vão cozinhar mais algumas semaninhas, alguns dias, a questão do Palmeiras, mas é bem provável que feche pelo Palmeiras, e aí sim, já seria isso se o Palmeiras não contratar ninguém de outra posição até esse momento, vai ser de fato a grande contratação desse Palmeiras, mostrar que aposta muito na formação, na base, vai continuar apostando, mas que está vivo no mercado, e o Borré é o jogador pedido pelo Abel e é o principal alvo no mercado, numa questão financeira falando. E Fé, você vê o Borré como uma grande contratação para o Palmeiras? Você poderia explicar um pouquinho para quem está ouvindo, para o torcedor do Palmeiras, como o Borré se encaixaria nesse time? O que ele pode trazer? O que ele pode acrescentar? Como ele casaria com os atacantes que hoje o Palmeiras tem? O Borré, ele é um desejo do Abel por uma posição que o Abel não se envergonha de dizer que o Palmeiras sente falta, que é ali, ele fala que ele precisa de um concorrente para o Luiz Adriano, mas que não necessariamente seja um concorrente, ele pode em alguns momentos jogar Luiz Adriano e Borré, por exemplo. Tanto o Borré quanto o Luiz Adriano são capazes o suficiente para que se movimentem, um sai da área e abre espaço para o outro. Então o Palmeiras entende, o Abel entende que faz muita falta para o Palmeiras ter mais jogadores de conclusão no ataque. O Borré, por mais que não seja um jogador com números absurdos de gols, é o artilheiro da era Galhardo no River Plate, ele tem quase 50 gols ao longo da era Galhardo no River Plate, e é um jogador que o Abel entende que aumentaria a concorrência para o Luiz Adriano, porque por mais que o Luiz Adriano seja um cara importante no Palmeiras, ele não tem rival hoje, né? Então acaba que também é um pouco mais fácil de você em algum momento se acomodar, e o Abel ele fala que no mundo ideal dele ele teria 3 centroavantes no elenco para disputar a posição, mas tendo aí o Luiz Adriano, tendo o Borré, ele já sobe bastante o nível de competição nessa posição. É uma posição que o Palmeiras realmente sentiu falta, até porque o Luiz Adriano ele é um jogador que você precisa ter um controle de minutos, você ter um cuidado físico, porque ele em alguns momentos, pela sequência grande de jogos, ele teve algumas lesões, perdeu ali algum tempo, então o Borré entra nesse sentido, e é um cara que também acho que sobe um pouco o sarrafo do elenco, porque o Palmeiras tem um elenco bom, mas ele tem um elenco que hoje tem, o Abel entende que tem muitos garotos, e não é tão longo para um calendário como é o que o Palmeiras está disputando, que são com jogos praticamente a cada 2-3 dias, seguidamente, né? Campeonato Paulista agora, vai ter Recopa, vai ter Supercopa. Então o Abel entende que ele precisa ter um elenco mais longo e não contratar jogadores que sejam uma aposta, um jogador que apareceu bem ali, um jovem que apareceu bem numa equipe por aqui no Brasil ou aqui na América do Sul. Ele entende que o Palmeiras precisa de jogadores experientes,
que deem bagagem junto com o Everton, Gomes, Luiz Adriano, Felipe Melo, para os garotos que o Palmeiras já tem subido da base e que aparentemente vai subir alguns mais, inclusive alguns imediatamente já no Paulista, porque boa parte dos jogadores vão receber dias de descanso, né? Os principais jogadores já estão em recesso depois da Copa do Brasil, então o Borré entra nessa lista, é um jogador tarimbado, um jogador mais experiente, acostumado a vencer e que pode dar um concorrente para o Luiz Adriano, muitas vezes um parceiro para o Luiz Adriano e subir a qualidade de um elenco que vai continuar sendo abastecido por garotos das categorias de base. E você comentou, né, desse abastecimento com garotos da categoria de base. O Palmeiras pensa, fora, né, o Borré, que seria uma contratação, pode ser considerada uma contratação de peso, mas em fazer pequenas contratações picadas de jogadores mais apostas e jogadores jovens para compor, para crescer esse elenco, e o Andrade também pode comentar, né, depois se quiser, ou vai apostar mesmo, ou continuar apostando nas categorias de base e nos jogadores que já estão no elenco? Algumas posições pontuais o Palmeiras vai contratar. Um jogador que o Palmeiras está conversando, por exemplo, é o Danilo Barbosa, que é um meio-campista que hoje está no Nice da França, já trabalhou com o Abel no Braga, em Portugal. Até uma informação que o Bruno tem, por mais que ele tenha trabalhado já com o Abel, era um jogador que o Palmeiras já vinha monitorando. Ele é um jogador com passagens por seleções de categorias de base, e aí é um jogador que o Palmeiras está negociando para vir por empréstimo até o fim da temporada com opção de compra. E por que trazer o Danilo? O Danilo é um volante, ele muitas vezes joga ali como um camisa 5 de fato, e é uma posição, por exemplo, que o Abel entendia que era uma deficiência que o elenco do Palmeiras tinha. Principalmente quando machucou o Felipe Melo, quando o Ramírez pediu para sair, quando o Ramírez pediu a rescisão de contrato, e o Palmeiras ficou basicamente com o Danilo, que por mais que seja um jogador muito bom, ele não é um meio-campista mordedor, né? Ele não é um volantão. Ele é um cara que ele tem uma saída de bola muito qualificada, ele surgiu como um camisa 10 e aí durante a formação no Palmeiras foi recuando e se tornou primeiro volante no elenco do Abel Ferreira, mas era uma posição que o Palmeiras entendia que precisa buscar no mercado. Ainda está em negociação, ainda um acerto principalmente salarial a ser feito para que a negociação ocorra de fato, mas é um exemplo disso. É um jogador de 25 anos, com passagens por seleções de categoria de base, considerado promissor, e que vai dar essa ajuda que o Palmeiras entende que talvez os jogadores que hoje tem nas categorias de base não poderiam suprir imediatamente essa lacuna. Tem, por exemplo, hoje o Ramon César, que está no Sub-20, o Pedro Bicalho, que veio do Cruzeiro, tem 19 anos. Mas ele, por exemplo, se for jogar o Campeonato Paulista, precisa ser inscrito na lista principal, porque ele não tem um ano de trabalho nas categorias de base do Palmeiras. Ou seja, é uma posição que o Palmeiras entende que essa sim precisa ter um jogador ali para talvez ser um reserva no início, aproveitar a rotação durante as competições, mas em outras delas, aí sim, o Palmeiras entende que pode continuar usando os garotos, subindo os garotos, para que eles continuem o desenvolvimento, como foi nessa última temporada, em que 13 jogadores das categorias de base fizeram sua estreia como profissional. Daquilo que eu também escuto, e vai praticamente na mesma linha do Thiago, eu acho que o Palmeiras vai tentar fazer o máximo possível para poder equilibrar a questão da base e também de contratações. Vejo o Borré fechando como grande reforço, mas vai sim tentar reforços pontuais para determinadas posições que o Abel analisou a necessidade. O Danilo Barbosa é um deles. Eu acho que mais do que a contratação ser um pedido do Abel e ele perceber que tem ali uma necessidade para já, tudo leva a crer, e eu acho que o Thiago também tem a mesma informação, que o Palmeiras vai ter que vender pelo menos um jogador, ou planeja vender um jogador na janela do meio do ano. E se você for analisar quais são os jogadores mais apetecíveis no mercado, são os jogadores de meio campo do Palmeiras, o Patrick, o Danilo ou o Gabriel Menino. Então já vejo ali, claro, que o Danilo Barbosa, ele é primeiro volante, também joga como segundo, ou seja, ele pode acalmatar, entre aspas, ali qualquer posição que o Palmeiras venha a perder no meio do ano no mercado, porque de fato vai precisar e vai querer vender pelo menos um jogador, e deve ser um jogador de meio campo, um jogador da formação. E tendo em vista só o Borré e contratações mais pontuais, eu não vejo o Palmeiras fazendo grandes loucuras no mercado. Claro, pode ser que traga jogadores de peso, jogadores de nome, mais experientes, mas não ao ponto de pagar aquilo que vai pagar pelo Borré, por exemplo. Então, se vier buscar um zagueiro, vier buscar mais um lateral direito para essa reserva do Marcos Rocha, ou para concorrer com o Marcos Rocha, ou meio campo, se porventura sair o Veiga ou sair o Lucas Lima, são jogadores para compor elenco de qualidade, mas do ponto de vista financeiro, eu acho que a loucura, entre aspas, vai ser feita somente com o Borré.
A gente vai dar uma seguradinha, a gente vai para o intervalo rapidinho e daqui a pouquinho a gente está de volta. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sport sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kfouri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br/podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts. Salve, galera! Estamos de volta com o podcast UOL Palmeiras. E, Andrade, você estava dizendo dessa possibilidade, né, e até uma probabilidade do Palmeiras negociar um jogador. Eu lembro... faz um tempo já, assim, isso esfriou bastante, mas chegou a ter um interesse do Benfica no Patrick de Paula. Como que está a temperatura do interesse europeu por essa garotada do Palmeiras? Tem alguém que está já no radar de times maiores, que tem uma possibilidade mais iminente de receber uma proposta? Se essa pergunta fosse feita no começo do ano, eu diria tranquilamente o Patrick de Paula, por aquilo que ele fez no Paulistão. Era um nome que eu me recordo que o Hertha Berlin da Alemanha também sondou. No caso do Benfica, a informação que eu tinha na época foi um jogador oferecido. O Jorge Jesus até gostou da ideia de contratá-lo, porque já havia observado ele nos tempos do Flamengo ainda, até por trabalhar com o Bertolucci, jogador que é do Bertolucci, e o Bertolucci mexe muito com o próprio Jorge Jesus, com o Bruno Macedo, português, então eles se conhecem. O nome do Patrick foi comentado, não avançou, não vejo o Benfica hoje indo para cima desse jogador, para já porque o elenco está completo naquela posição, e porque o Benfica já gastou o que tinha que gastar. Então o Patrick também perdeu um pouco de espaço no time titular, já não é mais aquele jogador, claro, com qualidade, mas não é aquele jogador que o mercado europeu olha com muita vontade. O Danilo cresceu bastante e ganhou essa posição, mas ainda vejo tranquilamente, por conta da polivalência, por ser jogador de seleção brasileira. O Gabriel Menino é aquele que tem mais condições de sair. Eu diria também um pouco tempo atrás que pudesse ser o Gabriel Veron, por ser jogador de ataque, ou seja, jogador de ataque tem mais probabilidade de sair nesse mercado de meio de ano, mas com várias lesões já, e o próprio Abel disse recentemente que quer estudar um pouco por que o Gabriel Veron se machucou bastante. Eu acho que o Palmeiras vai voltar os olhares para uma negociação do Gabriel Menino. Daquilo que eu escuto, é um jogador que interessa bastante o mercado espanhol, o mercado inglês, mas é um jogador, até por conta da pandemia, que o Palmeiras conseguir 20 milhões de euros por ele, ou, por exemplo, 15 mais 5, é aquilo que o Palmeiras vislumbra para o jogador, porque sabe que tem qualidade, poderia ser mais caro do que isso, mas o momento do futebol mundial, do futebol europeu, não facilita uma negociação acima de 20 milhões. Então, daquilo que eu vejo, daquilo que se desenha, o Palmeiras projeta vender um jogador no meio do ano, certamente vai ser um jogador da formação, e eu aposto que esse jogador seja o Gabriel Menino. Eu acho que aquelas vendas de 30, 35 milhões vão demorar um pouquinho, né, para voltar a acontecer. Você tem até o caso do São Paulo, do Brenner. Pode-se discutir se ele era um jogador que tinha potencial ou não para o primeiro nível europeu, mas é um atacante, um camisa 9, um cara que fez um número super alto de gols, com uma idade bem pouca idade, e acabou indo para os Estados Unidos por uma proposta boa, mas que passou longe, né, dessas grandes vendas. E Ferri, você vê nesse Palmeiras, né? Muita gente compara esse Palmeiras com outros grandes Palmeiras, com a era Parmalat, até são moldes bem diferentes, mas pela presença de um patrocinador forte que está envolvido com a política do clube. Você acha que a grande diferença desse Palmeiras para os outros grandes Palmeiras está justamente nessa valorização das categorias de base, na revelação de jogadores que conseguem se firmar no elenco profissional? Você acha que está aí o grande... Dá para dizer que está aí o grande diferencial? Principalmente em relação aos últimos anos, sim, porque o Palmeiras consegue ser minimamente sustentável dessa forma, porque a forma como o Palmeiras já estava ali perto de 2019 já não era mais um clube sustentável, era um clube que gastava muito,
tinha que, às vezes, vender jogadores imaginando que você assumiria um prejuízo, como, por exemplo, vai acontecer provavelmente no caso do Borja, como aconteceu quando o Guerra saiu. E o Palmeiras, querendo ou não, nos últimos 3 anos, é importante citar, o Palmeiras investiu 90 milhões de reais no departamento do amador, nas categorias de base. Isso significa captação de jogadores, melhoria de estrutura, contratação de funcionários. O Palmeiras tem o projeto de construir um hotel. Então o Palmeiras investiu muito dinheiro para não aproveitar a categoria de base, inclusive com os resultados que a categoria de base tem. O Palmeiras ganhou muitos títulos sub-17, ganhou o Mundial sub-17, ganhou todos os títulos possíveis nacionais sub-20. Então era uma necessidade até para fazer o clube ser minimamente sustentável, porque pela forma como o Palmeiras acabou 2019 gastando muito mais do que se devia com jogadores difíceis de recolocar no mercado porque estavam em baixa, o Palmeiras é o que o Bruno falou, por exemplo. Um exemplo para mim é o Danilo. O Palmeiras acabou contratando o Danilo em definitivo por um valor perto de 600, 700 mil reais. E a multa contratual dele é de 100 milhões de euros. Obviamente ele não vai ser vendido por 100 milhões de euros, mas o que eu quero dizer é, se você investiu nem R$1 milhão para contratar esse jogador e você consegue de repente vendê-lo por 60, 70, 80 milhões de reais, é um diferencial muito grande. Então, óbvio também que era uma questão, uma cultura que o Palmeiras não tinha, então isso também é um diferencial em relação a outros tempos, porque o Palmeiras não subia jogadores das categorias de base, não tinha essa cultura de revelar. Então, de fato, é um diferencial histórico e é um diferencial também nessa questão financeira de fazer o Palmeiras conseguir passar melhor, né? Porque, óbvio que o Palmeiras é um dos clubes que mais arrecada, mas também estava gastando muito mal. Então, é uma forma de corrigir esse caminho, essa rota, depois do que aconteceu em 2019, e até para completar o que o Bruno falou sobre vendas, o Palmeiras, a previsão de que o Palmeiras faça 80 milhões em vendas no planejamento de orçamento para 2021. Então, provavelmente, se vender um jogador desses garotos por um valor que seja 15 milhões de euros, que dá ali perto de 100 milhões de reais, já bateria esse valor, né? E eu concordo com ele, acho que o Gabriel Menino é um dos principais nomes nessa linha. O Gabriel Veron acho que o Gabriel Veron já era para ter saído, inclusive no ano passado, no fim do ano passado, se tivesse acontecido tudo certo, mas ele foi muito atrapalhado por lesões, especialmente já ali no Paulista, quando alguns times da Europa começavam a falar em observá-lo para tentar fazer uma proposta talvez na janela de fim de 2020, e aí foram seguidas as lesões e ele acabou perdendo esse espaço. Então, por tudo isso, eu acho que é muito importante o trabalho que o Palmeiras fez nessa temporada aí de 2020-2021 nas categorias de base. Para complementar a informação do Thiago, o Gabriel Veron, de fato, era esse jogador. O Shakhtar projetava fazer uma proposta para ele, mas aí foi observando o histórico dele de lesões, essa inconstância que ele tinha, e acabou por desistir. É um jogador que ainda interessa, mas não vejo hoje o Shakhtar ou um outro clube com poder financeiro na Europa apostar no Gabriel Veron. Eu acho que essa questão das lesões realmente podem minar um pouco o potencial do Veron, né, Andrade? Você citou que o Abel queria fazer uma investigação para procurar a raiz dessas lesões. Eu acho que isso pode ser muito, muito interessante para preservar a carreira de um cara que é um grande talento, né? E vai ser com certeza um assunto que a gente vai voltar a discutir aqui. Até porque é um jogador de muita qualidade. Se você for analisar, claro, são posições diferentes, mas se eu pudesse escolher, se todos estivessem no seu nível a 100%, de jogadores da base do Palmeiras que tem destacado, o meu jogador seria o Gabriel Veron. Se eu fosse um diretor de futebol, um scout, e pudesse escolher um jogador jovem do Palmeiras, se todos estivessem no seu melhor nível físico e técnico, esse jogador seria o Gabriel Veron. E foi o próprio Abel que declarou isso na coletiva pós-título da Copa do Brasil, que gosta do jogador, mas quer compreender o que acontece. E bem rapidamente, eu me recordo, claro, não sou médico, longe disso, mas às vezes as mínimas análises médicas você descobre coisas excepcionais. Por exemplo, eu me recordo que o Deco, quando jogava no Fluminense, ele percebia muito talento e muita qualidade no Wellington Nem. Só que o Wellington Nem se machucava constantemente, e o Deco, já com uma longa bagagem do futebol europeu, achava aquilo muito estranho. O jogador se lesionava com muita frequência. E o Deco mandou por ser amigo, jogar com o Wellington Nem, enviou para um médico particular para poder fazer um scan quase que completo da situação. E aí descobriram que os dentes, a má formação dentária do Wellington Nem provocava uma sequência de lesões
no restante do corpo. Não digo que isso seja o problema do Gabriel Veron, mas às vezes falta isso, um scan completo, porque quando você menos espera, a situação pode ser algo que, por exemplo, ninguém imaginava, por acaso os dentes do Wellington Nem. É isso aí, inusitado. Realmente eu nunca imaginaria. Mas é isso, pessoal. A gente, infelizmente, chegou no nosso limite de tempo. Esse foi o podcast UOL Palmeiras. Teve a apresentação minha, Pedro Lopes. Hoje a gente contou com participação do Bruno Andrade e do nosso setorista de Palmeiras, Thiago Ferri. A edição de áudio é do Amber Menegassi e a coordenação do Bruno Doro e da Juliana Carpanês. E fundamental, siga com a gente. Terça-feira que vem a gente está de volta com muito mais.